começar. Então, vamos lá, começar aqui nossa aulinha de estatística para o Cefaz, né? A gente viu na aula passada a parte da estatística descritiva, ou seja, média, moda, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação, variância. Resolvemos questõezinhas da FCC, típicas da FCC a respeito desse tópico. E agora a gente vai aqui para a parte de análise combinatória e probabilidade, que é uma parte aí bem importante para a nossa prova. Eu diria que com certeza umas duas questões desse assunto, ou uma ou duas questões desse assunto, a gente vai ter com certeza na nossa prova, tá certo? E diante, né, dessa parte de estatística, de análise combinatória e probabilidade, a FCC ela gosta muito mais de cobrar probabilidade do que a própria análise combinatória, né? Estatística não, análise combinatória. Ela prefere cobrar muito mais probabilidade do que a análise combinatória. Então, eu vou resolver aqui 10 questõezinhas desses dois assuntos, porém, a parte de probabilidade, cai com mais recorrência do que a análise combinatória, tá certo? E aí, vamos começar aqui com a probabilidade, né? Quando a gente fala de probabilidade, para a gente calcular a probabilidade de um determinado evento acontecer, a gente sempre pega as possibilidades favoráveis ao que eu quero que aconteça, dividido pelo total de possibilidades, ok? Ou seja, eu sempre vou ter as possibilidades do meu evento acontecer, que é o que eu quero que aconteça, dividido pelo espaço amostral. O total de possibilidades é sempre chamado de espaço amostral. É o conjunto de todas as possibilidades que existem quando a gente vai fazer aí um cálculo de probabilidade, tá certo? E aí, às vezes, vai ter algumas situações que a gente vai precisar calcular uma adição de probabilidades. Então, adição de probabilidades. Para a gente calcular uma adição de probabilidades, a gente vai estar calculando a probabilidade de um evento A acontecer ou um evento B acontecer. Eu quero saber a probabilidade de sair um número par ou um múltiplo de 5, por exemplo. Como é que eu calculo essa probabilidade? Eu calculo a probabilidade do evento A acontecer, eu somo com a probabilidade do evento B acontecer. Então, você vai ligar o conectivo ou sempre ao sinalzinho de mais, você soma as possibilidades, Só que você tem que ter cuidado que vai ter eventos que vão ser comuns, que vão ter elementos incomuns. E aí você precisa subtrair a interseção desses eventos. Por exemplo, quando eu quero que o número seja par ou seja múltiplo de 5, eu vou ter elementos em comum, porque vários múltiplos de 5 são números pares, porque todo número que termina em 0 é um número par e é um múltiplo de 5. Então, eu tenho elementos em comum. Então, você tem que ter cuidado com esse tipo de eventos, onde eles não são mutuamente exclusivos, eles vão existir aí elementos em comum, vai existir uma interseção e você tem que lembrar de subtrair essa interseção. Agora, se os meus eventos forem independentes, um não tiver nada a ver com o outro, não tiver nenhum elemento em comum, aí eu só somo as probabilidades, tá? Aí vai depender do contexto. E a gente tem a multiplicação de probabilidades, que é quando você quer calcular a probabilidade de um evento A acontecer e de outra coisa acontecer. E aí, você vai lembrar que o I você multiplica. Você multiplica. Então, o I vai remeter à multiplicação das probabilidades. Ok? E a gente tem ainda a probabilidade condicional. Mas
O FCC, eu não vejo muitas questões que abordam probabilidade condicional, não. Que é quando você vai calcular a probabilidade de um determinado evento acontecer, sabendo que outra coisa já aconteceu, dado que outra coisa aconteceu. Por exemplo, vamos supor que eu vou jogar um dado, e um dado de 6 faces, então eu sei que pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4, pode dar 5 e pode dar 6. Aí vamos supor que eu queira a probabilidade de sair um número múltiplo de 3, por exemplo, sabendo que o número que foi retirado é par. Então, você já tem um dado, você já sabe que alguma coisa aconteceu, que é o quê? Que é o número ser par. Então, quando eu calculo uma probabilidade condicional, eu reduzo o meu espaço amostral. Probabilidade condicional. Eu reduzo o meu espaço amostral. Por exemplo, se eu quisesse só a probabilidade normal. Eu vou jogar um dado de 6 lados e eu quero a probabilidade de tirar um múltiplo de 3. Aí você vai olhar. Eu tenho aqui como múltiplo de 3 o 3 e o 6. Então, eu tenho duas possibilidades de um total de 6. Então, eu vou ter 1/3. Minha probabilidade vai ser 1/3. Agora, olha a pergunta como muda, ó. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu tirar um número múltiplo de 3, sabendo que o número que foi retirado é par. Se eu já sei que o número que foi retirado é par, eu não vou trabalhar mais com as 6 possibilidades de resultado. Eu vou trabalhar somente com os números pares, porque eu já sei que o meu número que saiu é par. Então, probabilidade de acontecer um múltiplo de 3 sabendo que o meu número é par, eu vou pegar o número de possibilidades de um número ser par, nesse caso vai ser só 3, né? E dessas 3, quantas possibilidades eu vou ter favoráveis? Eu tenho que ter um número par que é múltiplo de 3, ou seja, eu tenho que ter as duas coisas juntos. Então, a gente chama isso de interseção. Pronto. Então, quando a gente trabalha uma probabilidade condicional, que a gente quer saber uma probabilidade, dado que uma outra coisa já aconteceu e eu sei que já aconteceu, o meu espaço amostral ele fica reduzido, porque eu só vou poder trabalhar com aquelas possibilidades. Então, aqui ficaria 1/3. Que, coincidentemente, deu o mesmo resultado nessa situação aqui, nesse meu exemplo. Mas não é regra. Não é, sempre vai dar o mesmo resultado? Não. Aqui foi uma coincidência, tá? Foi uma coincidência. Beleza? Só que eu não vejo, né? Como eu falei, não vejo muitas questões de probabilidade condicional da FCC, não. Eu vejo mais de adição de probabilidades, multiplicação de probabilidades e até mesmo precisar usar análise combinatória dentro das questões de probabilidade. Tá certo? Beleza. Vamos fazer um breve resuminho aqui da análise combinatória agora. Análise combinatória. A análise combinatória, ela vem como uma solução para quando eu quero descobrir de quantas maneiras eu posso fazer uma determinada escolha. E aí, a gente tem a técnica que a gente chama de princípio fundamental da contagem, a gente tem a técnica que nós chamamos de permutação, a gente tem a técnica que nós chamamos de arranjo, e a gente tem a técnica que nós chamamos de combinação. Quando é que eu vou usar cada uma? Essa é a grande dúvida da maioria dos alunos. Vamos lembrar aqui. Princípio fundamental da contagem, a gente vai usar sempre que falar de formação de números ou de senhas, por exemplo, ou formação de senhas. Eu posso utilizar ainda quando eu quero fazer escolhas sucessivas onde a ordem importa. Eu quero escolher, por exemplo, um prato principal, uma bebida. Eu multiplico as possibilidades de cada uma. Escolhas sucessivas, onde as escolhas são obrigatórias. Eu uso o princípio fundamental multiplicativo. Escolhas sucessivas
e obrigatórias. Quando é que eu vou usar a permutação? Quando eu quero organizar ou distribuir objetos ou pessoas. Ah, eu quero organizar 3 livros. Eu quero organizar 5 pessoas numa fila. Ah, eu quero organizar 4 pessoas ao redor de uma mesa redonda. Eu uso permutação. E quando eu quero fazer anagramas também. E quando eu quero fazer anagramas. Ok? Deixa eu anotar aqui. Anagramas. Beleza. Já o arranjo e a combinação, a gente vai ter esse contexto aqui. Deixa eu botar eles um pouquinho mais para baixo. Arranjo. Arranjo e combinação. Quando é que eu vou usar o arranjo e a combinação? O arranjo e a combinação, a gente vai usar quando a gente tiver o contexto assim, ó, que eu tenho um grupo de pessoas ou objetos, e desse grupo maior, eu quero selecionar só uma quantidade. Eu tenho um grupo de várias pessoas ou vários objetos, e desse grupo eu quero selecionar uma parte. E aí, essa situação, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. E aí, como é que você vai saber se é arranjo ou se é combinação? No arranjo, a ordem importa. Ou seja, a ordem das pessoas que vão ser escolhidas vai gerar uma nova organização, uma nova maneira de escolher. Isso vai acontecer em situações onde a gente estiver trabalhando, por exemplo, quando eu quiser escolher pessoas para receberem premiações diferentes, quando eu escolher pessoas para fazerem atividades diferentes, trabalhar em horários diferentes. Já na combinação, ó, terminião, não importa a ordem. Ou seja, eu vou ter o mesmo contexto, eu tenho um grupo onde eu quero escolher alguns, e desse contexto, a ordem não vai importar. Tanto faz eu chamar primeiro o João, depois a Maria e depois o Roberto, como eu chamar o Roberto primeiro, depois o João, depois a Maria. Isso aqui vai contabilizar uma escolha só, uma maneira só, porque a ordem não importa. E quando é que a ordem não importa? Quando as pessoas forem fazer a mesma coisa, quando elas forem receber a mesma premiação, quando elas forem fazer a mesma atividade, quando elas estiverem formando uma comissão. Normalmente comissão, quando usa a palavra comissão, a gente usa combinação, tá certo? Então, é assim onde a gente vai utilizar as nossas técnicas. E aí a gente tem algumas formulinhas, mas, né, do arranjo. Arranjo de N para escolher P. N fatorial dividido por N menos P fatorial. Combinação de N para escolher P. O N é sempre o total de possibilidades, tá? Ah, eu quero um grupo de 10 pessoas, na qual eu quero escolher 3. Combinação de 10 para escolher 3. A combinação é n fatorial dividido por n menos p fatorial, ó. Isso aqui é igualzinho do arranjo. O que é que muda? A gente acrescenta aqui um p fatorial. Justamente porque como a ordem não importa aqui, a gente acrescenta esse p fatorial aqui para justamente tirar essa repetição quando a gente só trocar de ordem. Aí a gente tira essa repetição colocando esse pzinho aqui embaixo. Permutação de uma quantidade é só pegar essa quantidade fatorial. Ah, eu quero organizar 3 pessoas numa fila, 3 fatorial. Eu quero organizar 6 pessoas numa fila, 6 fatorial. E assim por diante. Princípio fundamental da contagem, a gente usa só os tracinhos e multiplicar as possibilidades, né? E é isso. Vamos para as questões agora. Aí dentro de algumas questões de probabilidade, às vezes, a gente precisa usar a análise combinatória para justamente calcular essas maneiras, essas possibilidades, o quê? Total e favorável. Eu não tenho que saber quantas possibilidades favoráveis, quantas possibilidades totais eu tenho, dependendo da situação que a questão traga,
Às vezes eu preciso utilizar uma das técnicas da análise combinatória. Então, vamos lá. Primeira questãozinha, ela vai dizer assim, ó. De um conjunto de analistas formados por 6 homens e 4 mulheres, então, ó, perceba, ele tem um grupo de 6 homens e 4 mulheres. Deverá ser formada uma comissão. Comissão essa de 3 pessoas escolhidas aleatoriamente para realizar uma determinada tarefa. Até aqui parece uma questão de análise combinatória, e eu acabei de explicar, tipo, eu tenho um grupo de 10 pessoas, 6 homens e 4 mulheres, analistas, e eu quero escolher 3. Só que aí olha a pergunta, a probabilidade de essa comissão conter pelo menos 2 mulheres é igual a... Aí aqui deixou de ser uma questão de análise combinatória e passou a ser uma questão de probabilidade. Deixou de ser uma questão onde ele poderia ter perguntado assim, ó, de quantas maneiras podemos formar essa comissão? Se ele tivesse perguntado de quantas maneiras, a gente usaria simplesmente análise combinatória. Como ele quer saber a probabilidade, aí é uma questão de probabilidade. E aí, eu quero a probabilidade dessa comissão conter pelo menos 2 mulheres. Tá, é uma probabilidade padrão, simples. Então, eu vou calcular as possibilidades favoráveis ao que eu quero. Nesse caso, o que eu quero? Pelo menos 2 mulheres na minha comissão. Dividido pelo total de possibilidades, ou seja, pela quantidade de maneiras que eu tenho de escolher essa equipe, essa comissão de 3 pessoas, sem restrição nenhuma, podendo ser 3 homens, 3 mulheres, 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem e 2 mulheres, 2 homens e uma mulher, não vai importar. No total de possibilidades, eu tenho que trabalhar com tudo. Beleza. Então, pelo contexto, para que a gente calcule essas possibilidades favoráveis e totais, eu vou ter que utilizar a análise combinatória. Então, vamos utilizar. Vamos calcular primeiro o total de possibilidades. Para eu calcular o total de possibilidades, eu vou usar o quê? Arranjo ou combinação, porque eu já te disse que esse contexto, onde eu tenho um grupo e desse grupo eu seleciono uma quantidade, ou é arranjo ou é combinação. Aí você vai olhar se a ordem importa. As pessoas que vão ser escolhidas, elas vão participar de uma comissão e vão realizar uma determinada tarefa, ou seja, elas vão ter o mesmo trabalho, o mesmo objetivo. Então, a ordem com que eu vou escolher essas pessoas não faz a menor diferença. E se a ordem não importa, a gente faz uma combinação. Nesse caso, vai ser uma combinação de 10 pessoas no total, onde a gente vai escolher 3. Ah, professora, mas ele não quer que seja pelo menos... Calma. Eu estou calculando o total de maneiras, o total de possibilidades que eu tenho de escolher essa comissão. Não estou ainda nas possibilidades do que eu quero. Não estou calculando isso ainda, estou calculando as possibilidades totais. E nesse caso, a gente vai usar qualquer possibilidade. Pode ser homem, tudo mulher, um homem e uma mulher, 2 homens e uma mulher, tanto faz. Não vai importar aqui nesse momento. Eu vou calcular todas as maneiras. Beleza. Aí, como é que eu faço essa combinação de 10 para escolher 3? Como eu explico na aula teórica, a gente tem um bizuzinho para você não precisar toda vida escrever essa fórmula. Que bizu é? Passa sempre a barrinha da fração na combinação, joga o número maior em cima e o menor embaixo. Aí você vai descer o número menor até dar 1. 3 vezes 2 vezes 1. A quantidade de números que tiver embaixo, a gente coloca em cima. Se eu tenho 3 números embaixo, eu vou colocar 3 números em cima. Então, eu vou colocar 10 vezes 9 vezes 8. Por que que eu vou diminuindo? Porque vem do fatorial, ó. O fatorial significa a gente ir multiplicando, diminuindo os números. Então, é por isso. Tá. Quando eu uso esse bizu, eu já saio lá no final do cálculo. Eu não preciso fazer todo o processo que eu faria se eu botasse assim.
Combinação de 10 para escolher 3. 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Aí eu ia fazer 10 fatorial, 10 menos 3, 7 fatorial vezes 3 fatorial. Aí eu vou descer o 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Por que que eu vou parar no 7? Porque embaixo eu tenho o 7 fatorial que eu posso cortar. E o 3 fatorial eu resolvo. 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu corto 7 com 7, sobrou o quê? Sobrou exatamente o que a gente colocou aqui. Então, a gente está saindo daqui para cá, a gente está pulando etapas, usando esse bizu, tá certo? Beleza, então, vamos terminar de resolver aqui. Eu vou simplificar logo o que der para simplificar, para facilitar os cálculos. Eu vou dividir o 9 por 3, vai dar 3. O 8 por 2 vai dar 4. Embaixo só sobra 1. Então, vai ficar combinação de 10 para escolher 3. Vai ser 10 vezes 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 10, 120. Então, a gente tem 120 maneiras totais de escolher a nossa comissão. Então, eu já sei que a probabilidade aqui, ó, vai ser 120 aqui embaixo. Total de possibilidade, 120. Beleza. Agora, nós vamos calcular as possibilidades favoráveis. E aí entra o que que eu quero, né? O que que eu quero? Eu quero que tenha pelo menos 2 mulheres. Então, o que que pode acontecer? Se são 3 pessoas na comissão e ele quer pelo menos 2 mulheres, eu posso ter 2 mulheres e um homem na comissão ou 3 mulheres. Eu posso ter 2 mulheres e um homem ou 3 mulheres. Só tem essas duas maneiras aqui. Pelo menos 2 mulheres é 2 ou mais mulheres. Como só são 3 pessoas na equipe, o máximo é 3. Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular de quantas maneiras eu posso fazer essa escolha. 2 mulheres e um homem ou 3 mulheres. Aí lembre-se, o I sempre significa multiplicação. Você multiplica. E o ou sempre significa adição. Você soma, tá? Então, eu sei que aqui eu vou multiplicar e aqui eu vou somar. O quê? Combinações. Eu vou fazer, então, agora uma combinação de 4 mulheres para escolher 2. Professor, por que está usando só as 4? Porque eu preciso garantir que seja mulher. Então, eu não posso usar os homens. Eu vou usar só as mulheres. Então, das 4 mulheres, de quantas formas, de quantas maneiras eu consigo escolher 2? Combinação de 4 para escolher 2. E para escolher um homem, eu vou fazer uma combinação de 6 homens para escolher 1. Ou, né, mais, combinação de 3 mulheres. Combinação de 4 mulheres para escolher 3. Ok? Beleza. Uso o bizuzinho. Combinação de 4 para escolher 2. Jogo o 4 em cima e o 2 embaixo. Desce o número menor, 2 vezes 1. Se eu tenho 2 números embaixo, eu coloco 2 números em cima. 4 vezes 3. Combinação de 6 para escolher 1. Jogo 6 em cima e 1 embaixo. O 1 não tem nada que descer. Então, só fica 1 e em cima só vai ficar o 6. Mais combinação de 4 para escolher 3. Jogo o 4 em cima e o 3 embaixo. Desce aqui 3 vezes 2 vezes 1. Se eu coloco 3 números embaixo, obrigatoriamente eu tenho que colocar 3 números em cima. Então, fica 4 vezes 3 vezes 2. Simplifica tudo que puder. 4 dividido por 2 é 2. 3 dividido por 3, 2 dividido por 2. Então, no final das contas, sobrou o quê? Sobrou 2 vezes 3 aqui, 6. Vezes 6, mais 4. 6 vezes 6 é 36. 36 mais 4, 40. Então, pronto. Eu tenho 40 possibilidades de formar uma comissão com pelo menos 2 mulheres. De um total de 120 comissões que a gente pode formar. Agora é só simplificar. Corta aqui o 0 com 0. Vamos dividir por 4. 4 dividido por 4 é 1.
12 dividido por 4 é 3. Então, nossa resposta vai ser 1/3. 1/3. Beleza? Alguma dúvida? Diga para mim. Até aqui, alguma dúvida? Show. Pronto, eu já comecei com uma questão mais difícil, tá? Essa é uma questão mais difícil, porque ela vai utilizar a análise combinatória dentro da probabilidade. A maioria das outras questões da FCC são mais fáceis do que essa, tá certo? Mas vamos lá. Questãozinha 2. A questão 2, ela vai dizer assim, ó. A probabilidade de que uma lâmpada funcione por mais de 800 horas é 0,2. Então, a probabilidade de funcionar por mais de 800 horas é 0,2. Então, ele já está me dando a probabilidade, tá? Ele já me deu o resultado da probabilidade. Aí ele diz assim, ó, temos 3 dessas lâmpadas em um ambiente. Então, eu tenho lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3. A probabilidade de que, logo após 800 horas de uso, pelo menos uma delas ainda esteja funcionando é de. Então, tá. Aqui a gente vai trabalhar a ideia de evento complementar dentro da probabilidade, para ficar mais fácil de resolver. Vamos lá. Primeira coisa. Se ele diz que a probabilidade que a lâmpada funcione por mais de 800 horas é 0,2, então significa dizer que a probabilidade que ela funcione 800 horas ou menos, que é o contrário de mais de 800 horas, vai ser o que falta para dar uma probabilidade total. E aí você tem que lembrar que a probabilidade total ou é 100%, se eu estiver falando de porcentagem, ou é 1, se eu estiver falando de valor unitário. Você percebe que toda probabilidade, o resultado sempre é uma fração. Normalmente é uma fração. Por quê? Porque toda probabilidade, ela varia de 0 até 1. Ela fica nesse intervalo. O menor valor que uma probabilidade pode ter é 0, o maior valor que uma probabilidade pode ter é 1. Então, sempre a gente vai ter uma fração, porque se você dividisse, né, esses resultados, 1 dividido para 3 vai dar 0,3333. Sempre vai dar um valor entre 0 e 1. Se a gente fala de porcentagem, sempre vai ser um valor entre 0% e 100%. O menor valor é 0%, o maior valor é 100%. Então, quando eu tenho eventos complementares, que nem nesse caso aqui, tá. Se ele diz que a probabilidade de uma lâmpada funcionar por mais de 800 horas é 0,2, o contrário de mais de 800 horas vai ser o que falta para dar 1. Então, a probabilidade de uma lâmpada funcionar 800 horas ou menos, que é o contrário de mais de 800 horas, vai ser 0,8, porque é só eu fazer 1 menos 0,2. Eu estou encontrando a probabilidade complementar. Eu chamo isso aqui de eventos complementares. Esse evento aqui e esse evento aqui, ou seja, a lâmpada funcionar mais de 800 horas e a lâmpada funcionar 800 horas ou menos, são eventos complementares. A soma dessas probabilidades sempre tem que dar o total, que é 1 ou 100%, tá certo? Beleza. Então, eu descobri qual é a probabilidade de uma lâmpada funcionar 800 horas ou menos. Ok. Aí agora vamos para o que ele pede. Quando ele já te dá as probabilidades, bote isso na sua cabeça. Quando ele já te dá as probabilidades, você vai só ou multiplicar ou somar as probabilidades. Ou você vai multiplicar ou você vai somar as probabilidades. Vai depender do contexto. E aí vamos para o contexto, né? Ele quer a probabilidade de logo após 800 horas de uso,
pelo menos uma das 3 lâmpadas estejam funcionando. Então, vamos aqui para o primeiro pensamento que você pode ter. Se ele diz que quer que pelo menos uma das lâmpadas esteja funcionando, concorda que pode só ter uma funcionando e 2 sem funcionar? Ou eu posso ter 2 funcionando e uma sem funcionar? Que ele falou pelo menos uma, então pode ser uma, pode ser 2, ou pode ser as 3 funcionando, ou as 3 funcionando. Pronto. Para cada situação dessa aqui, eu teria que calcular a probabilidade. E no final, a gente somaria por causa do ou. Eu posso fazer dessa forma. Mas, toda vez que a gente tiver essa história de pelo menos um, a gente vai trabalhar com o evento complementar que fica o cálculo menor. E como que vai ser aqui o evento complementar? Vamos lá. Se ele quer que pelo menos uma esteja funcionando, eu posso pegar a probabilidade total, que vai englobar todas as possibilidades, menos o que não pode acontecer. O que não pode acontecer. E o que não pode acontecer vai depender do que ele pediu. Nesse caso aqui, se eu quero que pelo menos uma esteja funcionando, o que que não pode acontecer? Diz para mim. O que que não vai poder acontecer de jeito nenhum? Se eu quero pelo menos uma funcionando, o que é que não pode acontecer de jeito nenhum? É todas sem funcionar. Cuidado, Bárbara. É todas 3 sem funcionar. Porque se eu preciso pelo menos uma funcionando, a única coisa que eu não posso de jeito nenhum é nenhuma funcionar. Então, nenhuma funcionar. Aí o que que acontece? Eu faço só um cálculo. Aqui, eu faço só um cálculo. No lugar de fazer 3 cálculos e somar, aqui eu só faço um cálculo. Então, eu vou calcular a probabilidade de a lâmpada 1 ficar sem funcionar, e a lâmpada 2 ficar sem funcionar, e a lâmpada 3 ficar sem funcionar. Ora, eu já sei qual é a probabilidade. Qual é a probabilidade de, após as 800 horas de uso, a lâmpada não funcionar? 0,8. Porque é a probabilidade dela funcionar só até 800 horas ou menos. Então, a probabilidade dela não funcionar depois de 800 horas é 0,8. 0,8 e 0,8. A probabilidade de uma lâmpada não interfere nas outras lâmpadas, elas são eventos independentes. O I indica multiplicação, então eu multiplico. Aí aqui vai dar 0,8 vezes 0,8 é 0,64. E 0,64 vezes 0,8 vai ser 32, sobe 3. 8 vezes 6, 48, mais 3, 51, vai 5. 8 vezes 0 é 0, desce o 5. Como aqui só vai ficar zeros, eu tenho uma casinha com 2 casinhas, 3 casinhas decimais. A resposta vai ser 0,512. Calma. Isso aqui é a probabilidade de nenhuma lâmpada funcionar após as 800 horas. Então, como eu quero que pelo menos uma funcione, eu vou fazer 1 menos 0,512. Aí aqui você vai lembrar lá da matemática básica, né? 1 é 1,000, eu vou subtrair por 0,512. Aí a gente vai pegar emprestado daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. 10 menos 2 é 8, 9 menos 1 é 8, 9 menos 5, 4. 0 menos 0, 0. Então, a gente vai ter uma probabilidade de 0,4.
88, gabarito, ó, item C. E ele poderia ter te cobrado essa mesma questão usando a probabilidade em porcentagem, se ele quisesse. Ele poderia ter dito que aqui é 20%, aí aqui seria 80%, aí aqui seria 48,8% o resultado, né? Então, do mesmo jeito que a gente trabalha o decimal, a gente trabalha porcentagem. Tá certo? Vamos lá. Questãozinha de número 3. Questão de número 3, ela vai dizer assim, ó. Em uma urna, há cartões idênticos ao tato e numerados de 1 a 9. Deixa eu só ajustar aqui, que essa questãozinha aqui é de 2025, tá? Não é de 2018, não. Esqueci de mudar aí do material anterior. Em uma urna, há cartões idênticos ao tato e numerados de 1 a 9. Certo. Retiram-se ao acaso e sem reposição 3 cartões dessa urna. Então, eu vou tirar o cartão 1 e o cartão 2 e o cartão 3. E ele disse que é sem reposição. O que significa isso? Ele vai tirar o primeiro, eu tenho 9 cartões lá, né? De 1 a 9 são 9 cartões. Eu vou tirar o primeiro. Esse que eu tirei, ele não volta. Então, quando eu for tirar o segundo cartão, eu só vou ter 8 cartões. Aí, quando eu for tirar o terceiro, eu só vou ter 7 cartões. Então, é sem reposição, você vai diminuindo as possibilidades, tá? Aí, ele quer saber a probabilidade de que os 3 cartões sorteados estejam numerados com números pares. Aí, vamos lá. De 1 a 9, eu tenho o 2, o 4, o 6 e o 8 como um número par, certo? Beleza. Aí, nós temos... Vou tirar o primeiro cartão. Eu quero a probabilidade dele ser um número par. Eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades favoráveis de um total de 9 possibilidades, porque eu tenho 4 números pares de um total de 9 números, 9 cartões. Então, eu estou pegando possibilidades favoráveis sobre o total de possibilidades. Probabilidade tradicional? Beleza. O I multiplica, que eu vou pegar o primeiro cartão e o segundo e o terceiro, não é ou. Ah, eu vou pegar o primeiro cartão ou o segundo, não. É I. Eu vou pegar o primeiro cartão e depois o segundo cartão e depois o terceiro cartão. Beleza. Quando eu for para o segundo cartão, eu já retirei um número par. Qual? Não sei, vamos dizer que é o 8. Eu tirei o 8. O 8 não vai poder mais ser tirado. Ele não vai voltar lá para a urna. Então, agora só me restaram 3 números pares, de um total de 8 números agora. Porque à medida que eu já tirei um cartão, se eu tinha 9, agora eu só tenho 8. E aqui, eu só tenho 2 cartões pares de um total de 7. Vai sempre diminuindo. Porque vamos supor que eu tirei o 6. Aí ficou o 2 e o 4, ou seja, 2 possibilidades dentre 7 cartões que ainda estão lá. Aí agora é só multiplicar, simplifica o que der para simplificar e multiplica. Vamos simplificar aqui, ó, o 3 com o 9. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. O 4 e o 8. 4 dividido por 4 é 1, 8 dividido por 4 é 2. Aí eu corto o 2 com o 2. No final das contas, vai sobrar o quê? Aqui em cima só sobrou 1. E aqui embaixo, 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Pronto. Nosso gabarito ficou, ó, item C. 21 avos. 21 avos. Show de bola? Vamos para a quarta. Quarta questão, ela vai dizer assim, ó. Uma pessoa distraída lacrou os envelopes de 3 cartas e escreveu, ao acaso, os nomes dos destinatários dos envelopes. Então, vamos supor que eu tenho aqui, né, três envelopes, ABC, que vão ser para 3 pessoas diferentes, né? E aí ele fez lá bagunça e colocou
nomes aleatórios. Aí ele quer saber a probabilidade de que pelo menos um destinatário receba a carta correta. Aí é aquela história de novo, do pelo menos um. Se eu quero que pelo menos um receba a carta correta, eu posso ter só um, só o A recebendo a carta correta, só o B recebendo a carta correta, só o C recebendo a carta correta, pode ser só o A e o B, pode ser só o A e o C, pode ser só o B e o C. Tipo, vai ter várias possibilidades. Mas, se você trabalhar o evento complementar, você não vai precisar fazer todas as possibilidades. Você vai fazer a probabilidade total, que é sempre 1, menos o que não pode acontecer. E nesse caso, diz para mim o que é que não pode acontecer. Diz aí para mim. Se eu quero que pelo menos um receba o correto, o que é que não pode acontecer de jeito nenhum? Todos receberem erradas. Exatamente. Ou seja, nenhum receber certo, né? Todos receberem errada. Ou nenhum receber certo. Ou nenhum receber certo. Ok? Ok. Show de bola. Agora, vamos então calcular essa probabilidade de todos receberem errado. Ou de nenhum receber certo, que é a mesma coisa. Vamos lá. Eu tenho 3 envelopes. Se eu quero que todos recebam errado, vamos lá. Eu só tenho uma carta disponível, que é a carta certa daquela pessoa. Então, eu vou ter 2 erradas, concorda? Então, vamos lá. Quando eu for escolher a carta dessa primeira pessoa aqui, se eu quero que todas recebam errado, eu vou ter 2 possibilidades erradas para ela, para essa pessoa. Aí ela vai receber errado. Quando eu for para a próxima pessoa errada, eu só vou ter uma possibilidade errada. E quando eu for para a última pessoa, também só vai restar uma possibilidade errada. Ou seja, resumindo, isso aqui, ó, a gente está usando princípio fundamental da contagem, tá? Princípio fundamental da contagem. A gente está trabalhando, multiplicando as possibilidades. Eu vou ter, então, um total de 2 possibilidades, onde todo mundo vai receber errado. Beleza? De um total de quantas? Aí eu preciso descobrir de quantas maneiras essas 3 pessoas poderiam receber aí suas cartas. Aí a gente também vai ter que utilizar uma das técnicas de contagem lá da análise combinatória. Se eu quero saber, vamos supor que o nome das pessoas é A, B e C. E o nome que está inscrito nos envelopes também é A, B e C. Então, de quantas maneiras eu consigo distribuir esses envelopes? Eu posso distribuir de forma correta, A, B e C, todo mundo recebendo certinho. Eu posso mudar aqui essa ordem. Eu posso mudar a ordem de novo, B, C, A. De quantas maneiras eu vou conseguir fazer essa distribuição? Qual é a técnica que a gente usa? Ó, sempre que eu quero distribuir, organizar, mudar de lugar, é permutação. Então, aqui, a gente vai fazer uma permutação de 3 elementos. Permutação de 3 elementos. E permutação de 3 elementos é 3 fatorial. Eu faço 3 vezes 2 vezes 1. Eu vou ter 6 maneiras de distribuir essas cartas. A gente até poderia, como são poucas, 6, a gente até poderia listar. Eu poderia distribuir A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B e C, B, A. Pronto.
Essas seriam as 6 maneiras que eu teria aí de distribuir. Tá certo? Beleza. Então, se eu tenho duas possibilidades, onde todos vão receber errado, de um total de 6 possibilidades, essa probabilidade aqui vai ser de 2 em 6. E aí eu vou fazer 1 menos isso. Antes de fazer a subtração, eu vou simplificar aqui. Por 2 vai dar 1 e vai dar 3. Aí vai ser 1 sobre 1/3. E aí, 1 sobre 1/3 vai ser aqui, ó, subtração de fração com denominadores diferentes. Eu vou repetir aqui o denominador, porque o MMC de 3 e de 1 é 3. Aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3 é 1, 1 vezes 1 é 1. 3 menos 1, 2. Então, a gente vai ter uma probabilidade de 2/3. Gabarito, item E. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Vamos para a questãozinha 5. Quero o assunto da aula anterior de volta. Análise combinatória de probabilidade é sempre mais trabalhoso, tá? O que que teve a questão do PFC das cartas? É porque a gente está trabalhando as possibilidades. Eu não quero que todo mundo receba errado. Quando eu vou escolher a primeira pessoa, quantas maneiras eu tenho de que ela receba errado? Eu não distribuí nenhuma carta ainda. Eu só tenho uma carta certa para ela. Então, eu tenho 2 erradas. Então, eu tenho 2 possibilidades daquela primeira pessoa receber errado. Uma vez que ela já recebeu a carta errada, sobram 2 cartas. Aí, para a próxima pessoa, dessas 2 cartas, só vai ter uma que vai ser errada para ela, porque a outra vai ser a certa. Então, só uma possibilidade. E na outra, só uma possibilidade de novo. Tá certo? Show de bola. Vamos para a quinta, então. Quinta questão vai dizer o seguinte: em uma peixaria há 300 peixes. 100 deles foram pescados no rio A e 200 no rio B. Sabe-se que 3% dos peixes do rio A e 6% dos peixes do rio B estão contaminados. Maria comprou um peixe dessa peixaria. A probabilidade de Maria ter comprado um peixe contaminado é. Então, vamos lá. Probabilidades são as possibilidades favoráveis ao que eu quero sobre o total de possibilidades. Eu já sei que o meu total de peixes é 300. A pergunta é, quantos desses estão contaminados? Porque ele quer a probabilidade dele comprar um peixe contaminado, dela comprar um peixe contaminado. Pior que não tem nenhuma condição, não. Quando eu tenho questões de probabilidade condicional, a questão sempre vai dizer assim, ó. A questão sempre vai dizer assim, ó. Qual a probabilidade de acontecer isso sabendo disso? Aí sim, ele deu uma condição. Ou, dado que isso aconteceu. Por exemplo, se ele tivesse dito assim, ó,
qual a probabilidade de Maria ter comprado um peixe contaminado, sabendo que ela escolheu o rio B, por exemplo? Aí sim, a gente teria uma condição. Aí a gente só poderia, no lugar de trabalhar com os 300 no total, a gente iria trabalhar só com os do rio B, porque a gente já sabe que ela comprou um peixe do rio B. Então a gente trabalha aqui no lugar de ser 300, ia ser 200. É assim que funciona a probabilidade condicional. Mas a questão, ela sempre dá o indício, ela sempre traz isso aqui, ó, sabendo, entendeu? O sabendo. Dá para você ter essa noção aí da probabilidade condicional por essa palavrinha, do sabendo. Ok. Ahn, Então, só resta saber a quantidade de peixes contaminados que a gente tem. Ora, ele disse que 3% dos peixes do rio A são contaminados. Então, 3% de 100 são contaminados. 3% de 100 é 3. Então, 3 peixes do rio A são contaminados. E 6% do rio B também são contaminados. 6% de 200. 12. Então, eu tenho 12 Ah, não, calma. 12 peixes do rio B mais 3 peixes do rio A, eu tenho 15 peixes contaminados de um total de 300. Como ele quer a resposta em porcentagem, já multiplica por 100. Corta aqui. 15 dividido por 3, 5. 15 dividido por 3, 5. 5%. Então, gabarito, ó. Item C. Gabarito, item C. Tranquilo, beleza? Show de bola? Vamos para a sexta. Pronto. A sexta, ainda de probabilidade, ela vai dizer assim. No lançamento de 2 dados, pode-se calcular a soma e o produto dos números de pontos obtidos nas faces voltadas para cima. A probabilidade de a soma ser maior ou igual ao produto é. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o dado 1. Vou fazer aqui uma tabelinha de possibilidades para a gente encontrar os resultados. O dado 2. E aí, por exemplo, se o primeiro dado dá 1 e o segundo dado dá 1, eu vou ter 1 e 1. Se o primeiro dado der 1 e o segundo dado der 2, eu vou ter 1 e 2. E assim a gente vai montando nossas possibilidades. 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6, 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5 e 6 e 6. Ok. Ele quer a probabilidade de a soma ser maior ou igual ao produto dos números que deram. Aqui a gente vai ter um total de 6 vezes 6, a gente vai ter 36 possíveis resultados. Então, a minha probabilidade vai ser sobre 36. O total de possibilidades é 36. Aí, quantas a gente vai ter a soma maior ou igual ao produto? Aí é só você ir somando e multiplicando os dois números para ver onde é que vai ficar maior. Eu vou fazer aqui a soma desse lado e o produto desse, ó. 1 mais 1, 2. 1 vezes 1, 1. Deu maior do que o produto. Aí você continua. Primeiro a soma e depois o produto. 1 mais 2, 3. 1 vezes 2, 2. 1 mais 3, 4. 1 vezes 3, 3. 1 mais 4, 5. 1 vezes 4, 4. 1 mais 5, 6. 1 vezes 5, 5. 1 mais 6, 7.
1 vezes 6, 6. Ou seja, nessa linha aqui, todos eles, a soma deu maior que o produto. Do mesmo jeito que deu aqui, vai dar aqui, ó. Porque tá mudando só a ordem. 1 e 1, 1 e 2. 2 e 1 e 1 e 2 é a mesma coisa. 3 e 1 e 1 e 3 é a mesma coisa. 1 e 4 e 4 e 1 é a mesma coisa. Vai dar os mesmos resultados de soma e de produto, porque são os mesmos números. Porque tanto a adição como a multiplicação, a ordem dos números não importa no resultado, não muda o resultado. Aí, tem mais algum? Aí você continua. Aqui, 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4. Deu igual. Igual também pode, ó. Ele quer maior ou igual. Igual também pode. Aqui, 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. Ó, aqui já não dá maior. 5 é menor que 6, já não dá. E você vai ver que nenhum outro aqui vai dar. Somente esses que eu pintei de amarelinho. Ou seja, a gente vai ter 6 com 6... 6 com 1, 2, 3, 4, 5, 6 também, né? 6 com 6 dá 12. Eu tenho 12 resultados, ó, que é 6 aqui, aí mais 5 aqui e mais 1 aqui. Vai dar 12 resultados. De 36, eu tenho, simplifica aqui por 12, ó. Eu poderia simplificar por 2 ou por 3, mas nitidamente, visualmente, eu já vejo que o 36 dá para dividir por 12. Mas você pode simplificar pelo número que você quiser, é só ir depois simplificando mais. Vai dar 1/3. Então, a probabilidade de a soma ser maior ou igual ao produto é 1/3. Então, nosso gabarito, ó, é o item C. Gabarito, item C. Tranquilo? Show de bola, beleza? Então, questãozinha 6 aí, item C. E aí, a gente finaliza aqui a parte de probabilidade. E como eu disse, a análise combinatória da FCC é muito cobrada, assim, dentro da probabilidade. Questões fora isso, de análise combinatória da FCC, elas vão ser muito mais de raciocínio matemático do que de análise combinatória mesmo em si, de você fazer uma combinação e tal. Com exceção de uma outra questão de organização de pessoas ou objetos, que a gente vai usar permutação. Mas ela não costuma cobrar muitas questões de análise combinatória pura mesmo. Não vejo muitas questões desse tipo. Eu vejo assim, ó, mais de um raciocínio matemático, como essa daqui, por exemplo, ó. Como todos os algarismos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, é possível formar dois números de 3 algarismos distintos. Se a questão perguntasse assim, ó, quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar com esses aqui? Aí seria uma questão de análise combinatória. Mas não é isso que ele pergunta. Ele pergunta assim, ó. Ele dá 2 exemplos, né? Eu posso formar o 123, eu posso formar o 456, eu poderia formar o 321, eu poderia formar o 432. Eu tenho que formar números de 3 algarismos. Ele quer saber a maior diferença possível de 2 desses números. Então, ele não quer saber quantos números eu posso formar. Ele quer saber, dentre esses números que eu posso formar, qual seria a maior diferença que eu teria? Eu conseguiria ir com esses números. E aí, basta você saber que você tem que pegar o maior número possível que você consegue formar, menos o menor número possível que você consegue formar. O maior número possível, menos o menor número possível. Tá certo? E aí, a gente vai ter... Então, e não pode repetir, tá? Algarismo, por exemplo. Os algarismos que a gente usar para esse aqui não vão ser os mesmos que a gente vai usar para esse aqui. Então, se eu tenho que usar o maior de todos aqui, eu vou pegando aqui o maior. O maior número é 6, depois o 5, depois o 4. Eu formo 654. É o maior possível. Exatamente. Ao N, exatamente. Vai ser o maior número possível, 654. Beleza. Aí eu não vou poder mais usar nem o 6, nem o 5 e nem o 4, que eu já usei. Aí eu tenho que usar só o 1, o 2 e o 3. Aí, qual é o menor número possível que eu posso formar usando o 1, 2 e o 3? O próprio 123, nessa ordem mesmo que ele tá. Aí, então, a maior diferença possível que a gente vai ter é aqui. 4 menos 3 é 1, 5 menos 2 é 3 e 6 menos 1 é 5. Pronto, 531, gabarito item C. Pronto.
Beleza, isso aqui é raciocínio matemático para mim, não é nem análise combinatória, tá? Beleza, agora aqui sim, aqui é análise combinatória. Veja bem. Um professor possui um banco de questões em que 5 delas são consideradas fáceis. Então, ó, eu tenho aqui no meu banco de questões, no meu conjunto aqui, 5 questões fáceis, 7 questões de nível médio e 3 difíceis. Ele vai elaborar uma prova com 3 questões fáceis, 5 médias e 2 difíceis. Então, desse conjunto de questões que eu tenho disponíveis, eu tenho que escolher essa quantidade. Aí você já sacou, né? Ou é arranjo ou é combinação. Eu te pergunto, a ordem com que essas questões vão ser escolhidas vai fazer alguma diferença para a prova ou vai ser a mesma prova? Se eu mudar só a ordem, vai ser a mesma prova. A ordem não importa. Se a ordem não importa, a gente faz o quê? Uma combinação. Então, eu vou fazer uma combinação para escolher as 3 questões fáceis e as 5 médias e as 2 difíceis. Então, eu vou fazer uma combinação das 5 fáceis para escolher 3, uma combinação das 7 médias para escolher 5 e uma combinação das 3 difíceis para escolher 2. Aí, eu uso o bisuzinho, né? Jogo o 5 em cima e o 3 embaixo. 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 vezes 3. 7 em cima e 5 embaixo. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números aqui embaixo, eu tenho que colocar 5 números em cima. 6, 5, 4, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 números em cima. O i, né, vira multiplicação, o i. Aqui vai ficar 3 em cima e 2 embaixo. 2 vezes 1, 3 vezes 2. Simplifica aqui o que dá. 4 dividido por 2 é 2. 3 corta com 3. 5 corta com 5. 4 corta com 4. 3 corta com 3. 6 dividido por 2 é 3. 2 corta com 2. Sobrou o quê? Aqui na primeira sobrou 5 vezes 2 é 10. Aqui sobrou 7 vezes 3, 21. E aqui sobrou 3. Não é isso? 6 dividido por 2 é 3. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. É isso mesmo. Cortei o 5 com 5, o 4 com 4, o 3 com 3. O 6 dividido por 2 é 3, ficou 7 vezes 3, 21. Aí 21 vezes 3 vai dar 3, 6. E aí fica 630, né? 63 vezes 10, 630. Pronto. Então, nosso gabarito, ó, item D. Item D de deu certo. Demais. Show de bola, beleza pura? Vamos para a nona. A nona e a 10ª seguem tudo o mesmo estilo, ó. Um time titular de vôlei deve posar para uma foto. Se os 4 jogadores mais baixos devem ficar entre os 2 mais altos, então eu tenho assim, ó. Eu tenho 4 jogadores mais baixinhos, que eles têm que ficar no meio dos mais altos. Os mais altos têm que ficar na ponta. Eu quero saber o número de fotos distintas que eu posso tirar, ou seja, o que vai mudar de uma foto para outra é só eles mudando de lugar, eles se reorganizando, eles permutando entre eles de lugar. Só que esses 4 aqui não podem sair daqui de jeito nenhum. E esses 2 sempre tem que ficar na ponta. Aí a gente chama isso de permutação, né? Toda vida que eu quero organizar, trocar de lugar, de quantas maneiras eu consigo fazer isso, é permutação. Só que aqui eu vou fazer uma permutação desses 4, porque eles só podem trocar de lugar entre eles. E eu vou fazer uma permutação desses 2, porque também eles só podem trocar de lugar entre eles. Eu não posso botar um grandão aqui, um pequenininho, outro pequenininho, o grandão de novo, outro pequenininho. Não pode ser assim.
Eles não podem todos trocar de lugar. Então, eu tenho que obedecer essas regrinhas, eu tenho que ter esse cuidado. Então, eu faço a permutação desses 4 aqui trocando de lugar e a permutação desses 2 trocando aqui de lugar. Então, a nossa resposta vai ser uma permutação de 4 vezes uma permutação de 2. Por quê? Os 4 menorzinhos vão trocar de lugar e os grandão também vão trocar de lugar. E o i é multiplicação. Aí, aqui vai ficar 4 fatorial vezes 2 fatorial. Então, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 2, 48. Gabarito, ó, item E. Gabarito, item E. Pronto. 10ª e última, mesmo contexto, ó. 6 livros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, devem ser arrumados em uma prateleira, de forma que 3 deles permaneçam sempre juntos. Então, vamos dizer que esses 3 aqui, eles têm que permanecer sempre juntos, esses 3 livrinhos. Eu tenho um livrinho aqui, outro livrinho aqui, outro livrinho aqui. Aí, outro aqui e outro aqui. Esses 3 têm que estar sempre juntos. Qual é o número de maneiras possíveis de fazer essa organização, essa distribuição? Eles só vão trocar de lugares. Só que, como esses 3 têm que ficar juntos, a gente conta como um elemento só. Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 4 elementos para trocar de lugar. Porque como esses 3 têm que ficar juntos, eu conto como se fosse um elemento só. Vai os 3 juntinhos sempre, mudando de lugar os 3 juntos. Então, eu tenho uma permutação de 4 para fazer. Só que esses 3, apesar de ficarem juntos, eles podem trocar de lugar entre eles. Eles podem trocar de lugar entre eles. Então, também existe ainda uma permutação de 3 elementos deles trocando de lugar entre eles próprios. E aí, isso aqui vai ser 4 fatorial vezes 3 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1. Aqui vai dar 24 vezes 6. 24 vezes 6, 144. Então, nosso gabarito, item A de aprovação. Show de bola? Então, com essa questãozinha, a gente finaliza aqui nossa mega aula. Show? Então, é isso. Não, né? A última não. A gente tem mais uma. Quer dizer, eu acho que é mais 2. Deixa eu ver aqui. No planejamento. Eu acho que a gente tem mais uma para fechar o conteúdo e uma de revisão. É, isso mesmo. Dia 18 a gente tem uma de distribuições de probabilidade e dia 2 a gente tem a revisão geralzona. Então é isso. Valeu, gente. Até a próxima.